Eu cresci em uma família que parecia saída de um daqueles comerciais antigos de margarina. Mãe, pai, filhos sorridentes, domingo na igreja e almoço na casa da avó. Só parecia. Porque por trás daquele teatrinho ensaiado havia uma mulher que controlava tudo e todos, com base numa moral que ela mesma inventava. A minha mãe. Sabe aquele tipo de pessoa que não só dá opinião sobre a vida dos outros, mas faz questão de humilhar quem não segue a cartilha dela? Pois é, ela tinha uma cruzada pessoal contra essa geração perdida, como ela mesma dizia. Esses jovens mimados que acham que tudo é permitido. Ela odiava gays. Não dizia isso com todas as letras, claro. Ela sabia se esconder atrás de frases do tipo: não tenho nada contra, mas... ou acho que estão forçando demais a barra. Mas eu cresci ouvindo coisas que ninguém deveria ouvir da própria mãe. Se um ator se assumia gay, ela mudava de canal. Se uma colega da igreja cortava o cabelo curto demais, ela cochichava que provavelmente era sapatão. E se eu tentasse defender alguém, era chamada de rebelde, ingrata, ou até mesmo de suja por dentro. O que ela não sabia, ou talvez soubesse, é que eu estava começando a me descobrir. Eu tinha medo de contar pra ela, claro. Mas o que doía mais era saber que a mulher que dizia me amar incondicionalmente odiava uma parte de mim que nem eu tinha aprendido a amar ainda. Só que nada disso me preparou para o que eu descobriria anos depois. O tempo foi passando, e como toda adolescente que começa a se entender, eu tentei me encaixar. Na escola, nas amizades, nas roupas. Tentava fingir que era como todo mundo esperava. Mas o peso de carregar um segredo dentro de casa, principalmente com uma mãe como a minha, era sufocante. Teve um dia que eu cheguei em casa com uma pulseira com as cores do arco-íris. Era só uma pulseira. Comprei numa feirinha da escola. Ela olhou pro meu pulso, como se eu tivesse acabado de puxar uma arma. "Você tá usando isso por quê?" Ela perguntou com a sobrancelha arqueada. Eu nem tive tempo de responder. Ela já arrancou a pulseira do meu braço com tanta força que deixou marca. E disse com aquela voz fria que só ela sabia usar: "Você não vai se misturar com esse tipo de gente. Você é uma menina de família." Família. Engraçado. Como essa palavra saía da boca dela como um escudo. Como se tudo que não se encaixasse no mundinho perfeito dela fosse aberração. E eu era uma aberração. Nos anos seguintes, eu virei mestre em esconder quem eu era. Fingia namorar garotos. Fingia rir de piadas homofóbicas. Fingia que estava bem. Mas o que mais me doía não era esconder. Era saber que, se um dia a verdade saísse, ela seria a primeira a me odiar. E isso me corroía por dentro. A gente brigava muito. Ela dizia que eu era rebelde, ingrata, que eu dava desgosto. Uma vez ela gritou na minha cara, chorando: "Você é um erro que eu pus no mundo." E eu só queria sumir. Foi só quando me mudei pra faculdade, longe daquela casa, daquela cidade, dela, que comecei a respirar. Comecei a viver. Fiz amigos de verdade. Fui em festas. Conheci outras pessoas como eu. E aos poucos, muito aos poucos, fui me aceitando. Eu ainda sentia raiva dela. Mas mais do que isso, eu sentia pena. Pena de alguém que se escondia atrás de uma Bíblia mal interpretada, de uma moral falsa e de uma vida que ela mesma não suportava mais viver. E foi aí, numa noite qualquer, que o mundo dela começou a ruir. E adivinha quem estava bem na plateia, assistindo tudo? A vida andava mais leve para mim. Longe da minha mãe, eu estava me permitindo ser quem eu era sem medo. Claro que as feridas ainda existiam, o tipo de dor que não some de um dia para o outro. Mas pelo menos agora, eu conseguia respirar. Foi, numa noite comum, depois de uma aula chata, que tudo começou. Tava na casa de uma amiga minha, a Isa, e a gente fazia o que toda jovem faz quando não quer dormir. Fuça a internet, ri de memes, vê vídeo idiota e, às vezes, dá umas espiadas. No OnlyFans. Sim. Aquilo virou uma piada entre a gente. Cada uma escolhia um nome aleatório, digitava e a gente via o que aparecia. Uma espécie de bingo dos perfis mais aleatórios possíveis.
Até que a Isa digitou um nome meio bizarro, tipo Lady Angélica 69. Rimos do nome. Achamos o máximo de cafona. Mas quando clicamos, a Isa arregalou os olhos primeiro. Pera, essa mulher tem cara de, sei lá, tua tia? Ou que tia, menina? Mano, olha isso aqui. Eu peguei o celular rindo, achando que era zoeira. Mas quando bati o olho na foto de capa, meu coração simplesmente parou. Não era minha tia, era minha mãe, de lingerie, com maquiagem, carregada, com um texto na bio escrito: mulher madura, cristã, mas com desejos intensos. Aqui eu não escondo o que sou. Na hora, o mundo girou. Eu fiquei pálida. Senti o estômago embrulhar. A Isa achou que eu estava passando mal. Meu Deus, é ela, né? Ela perguntou quase sem ar. Eu não consegui responder. Porque sim, era ela. Não havia a menor dúvida. O jeito de posar, o rosto, a pinta na clavícula. Não tinha como negar. A mulher que passou a vida inteira dizendo que gays eram promíscuos, que mulheres deviam se respeitar, que sexo era só dentro do casamento. Tava vendendo nude por assinatura. Fiquei em choque por dias. Tentei me convencer de que não era real. Mas quanto mais eu fuçava, mais certeza eu tinha. O perfil era antigo. As postagens eram frequentes. Ela tinha até vídeos. Sim, vídeos. Com falas que me faziam querer vomitar de tanta hipocrisia. Sou uma mulher casada, mas meu marido não precisa saber disso. Você pode me chamar de sua pastora safada. E outras coisas que eu nem consigo repetir. A mesma boca que dizia que eu era uma decepção estava ali, gemendo por dinheiro. Mas, calma, ainda não era a pior parte. A pior parte viria depois, quando esse segredo deixou de ser só meu. Por alguns dias, eu guardei aquele segredo comigo. Mas não porque queria proteger minha mãe. Era por mim. Porque, por mais que ela tivesse me ferido, parte de mim ainda carregava aquela culpa infantil. A de achar que, se eu a destruísse, estaria me destruindo junto. Mas a internet não perdoa. E como qualquer pessoa pública em cidade pequena, ela foi pega. Do pior jeito possível. Naquela manhã, a fofoca estourou no grupo de WhatsApp das Irmãs da Renovação. O grupo da igreja onde ela era líder há mais de 10 anos. Alguém vazou o link. Alguém viu. Alguém reconheceu. E em questão de horas, foi o caos. Gente mandando mensagem no privado da minha irmã. Tia Lúcia passando mal de vergonha. Meu pai, catatônico, dizendo que aquilo era montagem. Deepfake. Até alguém abrir o vídeo com ela falando: é, pastor, hoje eu sou toda a sua ovelha. Sim, ela usava falas religiosas nos vídeos. Sim, ela misturava religião e pornografia. A mulher que me expulsava de casa por dar abraços suspeitos em amigas estava vendendo conteúdo fetichista com tema de culto evangélico. A escola onde ela trabalhava como coordenadora pedagógica demitiu. A igreja onde ela liderava grupo de casais cortou contato. O pastor disse que nunca mais poderia olhar para ela com os mesmos olhos. E sabe o que ela fez? Se trancou em casa, desligou o celular, começou a culpar o diabo. Sim, o diabo. Segundo ela, aquilo foi uma armadilha espiritual, um teste, um erro do passado que ressurgiu agora só para destruí-la. E claro, culpou a mim. Ela teve a audácia de me mandar uma mensagem. Isso tudo só aconteceu porque você saiu da cobertura de Deus. Desde que você se rebelou, minha vida virou uma vergonha. Ela não assumiu. Ela não pediu perdão. Ela culpou a única pessoa que tentou amá-la mesmo depois de tudo. Mas agora o estrago já estava feito. A cidade sabia. O nome dela virou piada. E tudo aquilo que ela mais condenava. Agora era o que definia a imagem dela. Mas ainda faltava uma última peça desse quebra-cabeça. Um detalhe que nenhuma fofoca tinha descoberto. E quando esse detalhe veio à tona, foi aí que a vergonha virou terror.